Você está pronta, pronto para um despertar? Você está pronta, pronto para um despertar não só para um novo dia que amanhece, para mais um dia que amanhece, mas para despertar a sua consciência para as infinitas possibilidades do universo que já estão disponíveis para cada um de nós? Se a sua resposta for sim, então não vai embora não, fica aqui comigo. Porque esse é o Desperta Comigo, o meu convite matinal diário, para que você, junto comigo, para que nós todos, juntos e misturados, possamos despertar para essa nova consciência, para a sabedoria interior que já reside dentro de cada um de nós. Desperta comigo, nossa live matinal diária de conexão, de sintonia, de meditação, de oração, de reflexão, de acesso a nós mesmas, a nós mesmos, de autocuidado. O nosso momento de voltarmos para dentro, que é onde está tudo o que realmente importa. Então, se essa é a sua escolha, a partir de agora, eu sou Fabi Vilela, analista existencial, e esse é o nosso lugar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Bom dia a todas e todos que estão chegando aqui. Bom dia a você que assiste todos os dias a gravação dessa live. Sejam todas e todos muito bem-vindos a esse espaço que é nosso. Gratidão, gratidão pela sua presença, gratidão por compartilhar a sua energia, trazendo a sua presença aqui para fortalecer cada vez mais a nossa egrégora de despertar. Bom dia, bom dia, bom dia, minhas queridas! Como vocês estão? Cá estamos nós em mais uma manhã de quinta-feira, dia 23 de maio. Que bom estar aqui com vocês, gratidão, gratidão por eu poder estar aqui com vocês e vocês estarem aqui comigo. E aí, vamos começar o trabalho? Eu chamo vocês agora, eu peço a vocês, eu convoco vocês, quem puder, claro, a fechar um pouquinho os olhos, pra gente trazer um pouquinho de calma pra nossa mente, pro nosso coração, pra gente entrar em conexão com o nosso corpo, com o nosso sentir. Que gostoso. Eu tava admirando a lua até agora há pouco, que ela tá bem aqui atrás de mim. Tá linda, linda, linda. Uma lua em Sagitário hoje. Vamos respirando profundamente, trazendo calma, diminuindo o fluxo de pensamentos, nos conectando à fonte criadora de tudo que é, elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui agora, agradecendo pela dádiva da vida, da respiração, agradecendo pelos nossos corações que batem dentro dos nossos peitos e nos possibilitam a vida, o sentir, o perceber, a conexão com a nossa intuição. Respira. Eu chamo agora os meus anjos da criação e peço que eles façam círculos de proteção e banimento ao meu redor. Peço aos anjos que ampliem a energia desse círculo de proteção para envolver todo o ambiente em que eu estou, ampliando ainda mais para envolver toda a egrégora do Desperta Comigo. Cada pessoa aqui ao vivo ou assistindo a gravação, e mesmo aqueles que hoje não conseguirão assistir a essa live, mas que estão sempre com a gente, que fazem parte do nosso grupo VIP, envolvendo a todos nós.
Peço aos anjos que façam o nosso aterramento, nos conectando com o cristal no coração da Terra. Peço aos anjos agora que fortaleçam os nossos círculos de proteção, transformando-os em grandes esferas brilhantes, prateadas e douradas, ampliando o raio das nossas esferas 360 graus a 500 metros de raio, blindando com branco leitoso isolante, colocando um filtro de invisibilidade no interior das nossas esferas de proteção, para que nada do que esteja fora possa nos atingir, para que nenhum ser de baixa vibração, nenhuma energia negativa possa adentrar as nossas esferas, penetrar as nossas esferas de proteção, para que estejamos blindados, protegidos, amparados nas nossas esferas de proteção, impermeáveis a toda e qualquer energia negativa e permeáveis apenas ao que é bom, belo e sagrado. Peço aos anjos agora para colocarem um sol dourado no topo de nossas cabeças com o nosso nome escrito na mais alta vibração energética. E para preencherem o nosso sol dourado com qualidades divinas, com todas aquelas qualidades necessárias ao cumprimento da nossa missão, da nossa obra aqui no planeta Terra, para que possamos ampliar a luz em nós e deixarmos esse planeta, no momento de deixarmos esse planeta, melhores, muito melhores do que quando aqui chegamos. Que o nosso sol dourado possa transbordar amor, prosperidade, gratidão, felicidade, alegria, saúde, abundância, perdão, caridade, compaixão, compreensão, aceitação, gentileza, generosidade, expansão de consciência, abertura da nossa percepção espiritual, bondade, empatia, acolhimento e tudo mais o que for necessário ampliar em nós para que a nossa luz se expanda e para que possamos contribuir a partir da ampliação da nossa luz com luz para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho no dia de hoje e sempre. Eu peço aos anjos que ativem a lei do micro e do macrocosmos, a lei da correspondência, a lei das vibrações empáticas, a lei do uno, a lei do amor, a lei da cura divina, a lei da sabedoria do coração e a lei da graça, para que a nossa vida se transforme em uma vida em milagres, porque com graça tudo é possível. Está feito, está feito, está feito. Gratidão. Gratidão aos anjos, aos nossos guias, mentores, protetores, aos nossos anjos da guarda, aos seres de luz que nos amparam e aos amigos do plano espiritual que sempre nos auxiliam. Gratidão, gratidão, gratidão. Bom dia Ju, bom dia Paulinha, bom dia Marluce, bom dia Wanda, bom dia a todas essas queridas. Vamos lá? Agora eu preciso, como vocês já sabem, da contribuição de vocês aqui, para que vocês coloquem aqui nos comentários o número 1, 2 ou 3, que eu estou com os nossos 3 livros aqui na minha frente, para que a gente possa juntas escolher os livros. Ou melhor, escolher um dos livros na manhã de hoje que vai nos trazer uma mensagem, para que a gente faça uma pequena reflexão, para que a gente ganhe, obtenha um pequeno aprendizado, para que a gente amplie a nossa sabedoria, de forma a podermos aplicar algo de novo em nossas vidas ainda hoje. Porque o Desperta Comigo é sobre isso, né? É sobre
a gente se permitir refletir, se permitir aprender, se permitir ter novos insights, se permitir ampliar a nossa sabedoria e trazer na prática para a nossa vida tudo aquilo que a gente está se permitindo aprender. Bom dia! Bom dia, Geni! Gente, ontem eu fui assistir aos episódios 5 e 6 da 4ª temporada do The Chosen. Eu não sei se eu já contei pra vocês aqui, mas eu havia assistido durante a pandemia pelo aplicativo, né? Porque no começo só tinha pelo aplicativo essa série que fala sobre a vida de Jesus e que é incrível. É incrível. É uma série, assim, extraordinária, não tem outra palavra. E depois saiu na Netflix as 3 primeiras temporadas e a gente maratonou aqui em família, a gente assistia todo dia. Logo após o almoço era o nosso momento de descanso em família, a gente sentava para assistir um episódio. Daí assistimos a temporada 1, 2 e 3, né? A 1 e 2 novamente, a 3 pela primeira vez. E daí, aqui no Brasil, a 4ª temporada está sendo passada no cinema. A cada 15 dias saem 2 episódios. E a gente está assistindo, né? Assistimos o 1 e 2, o 3 e o 4, e ontem o 5 e o 6. E a semana que vem já sai o 7 e o 8, que são os 2 últimos episódios da 4ª temporada. E, meu Deus, que coisa linda que está sendo isso. Deixa eu ver aqui vocês. Então vamos de livro 3 hoje. 1, Sempre Melhor. 2, Osho. 3, Augusto Cury, 365 dias de inteligência. Então, ó, se você aceitar a minha sugestão, assista essa série. Se você ainda não assistiu, assista. Porque ela é transformadora, ela nos faz pensar, refletir. Ela mostra a vida de Jesus como ela foi, da forma que ele era, né? E tão humano, e tão incrível. E a gente se emociona, a gente ri, a gente chora, a gente se empolga, a gente se revolta, tudo ao mesmo tempo agora. E é uma delícia, porque a cada novo episódio a gente vai para um lugar de muita reflexão, sabe, de fazer contextualizações na nossa vida, no que está acontecendo no mundo, de como age o ser humano e do que ele ensinou, independente da sua religião, da sua crença, aquela pessoa, aquele grande avatar, aquele grande mestre que trouxe tantos ensinamentos importantes sobre não julgamento, sobre amor, ensinamentos atemporais, né? E como ele mesmo disse, a minha palavra permanece. Tudo passa, mas aquilo que eu tô aqui para ensinar vai permanecer. E que a gente possa tê-lo como exemplo de ser humano, como exemplo de ser divino, como exemplo de amor. Se só isso já for um exemplo, já basta, né? Já basta. Bom dia, meu amor. Vamos lá. Vamos focar aqui agora na nossa mensagem. Respirando fundo, vamos pedindo uma mensagem para que a gente tire uma mensagem para o dia de hoje. Uma mensagem que vai nos trazer aí um aprendizado, um ensinamento, um insight, uma ação prática, uma reflexão, aquilo que for melhor para a nossa egrégora de Desperta Comigo. Vamos lá? Se por um lado, o gatilho da memória é um grande auxiliar do eu, por outro, pode causar grandes desastres. Ele pode abrir janelas erradas ou doentias e levar a interpretações superficiais, preconceituosas, fóbicas, aversivas
ou, no caso das drogas, há uma atração fatal. Portanto, o gatilho da memória, que é um copiloto ou ator coadjuvante do eu, pode também escravizá-lo. Quem tem claustrofobia ou medo de lugares fechados sabe muito bem disso. Quem tem síndrome do pânico, embora não conheça o pacto entre o gatilho da memória e as janelas doentias da memória, sabe como ela é cruel, embora sem dúvida possa ser superada. Quando um pensamento perturbador, um aperto no peito, palavras ou imagens abrem arquivos doentios, o eu entra numa armadilha psíquica que ele não programou, bloqueando sua lucidez e coerência. Se nessas situações ele não souber pilotar a aeronave mental, ficaremos dominados ou paralisados. Vamos lá, vamos explicar aqui, vamos compreender quando o Dr. Augusto Cury aqui fala sobre gatilho da memória, fala sobre as janelas da mente. Quem tá aqui desde sempre sabe que a gente iniciou esse ano de 2024 com esse livro. E a gente lia porque ele tem as datas, né? Ele vai trazendo uma mensagem por dia. Hoje a gente abriu a mensagem de 18 de outubro. E o Dr. Augusto Cury, como psiquiatra, psicoterapeuta, cientista, escritor, ele estudioso do cérebro, da psique humana, da mente humana, ele traz sempre essa abordagem holística, integrativa, e ele sempre fala muito da mente. E em vários livros dele, ele traz essa explicação sobre as janelas da mente. E se a gente levar isso para uma percepção, um entendimento mais espiritualista, energético, mais integrativo, a gente vai entender que nós somos formados de 7 corpos principais. Nós temos o nosso corpo físico, o nosso corpo astral, né, ou energético. Nós temos o nosso corpo emocional. Nós temos o nosso corpo mental inferior, mental superior. Nós temos o nosso corpo búdico e o nosso corpo átmico. Eu não vou entrar aqui profundamente na explicação desses 7 corpos, porque isso é um assunto que daria várias horas de bate-papo aqui. Mas para a gente entender que são dimensões do nosso corpo, que tudo isso integra o nosso corpo, o nosso espírito, né? E o nosso corpo físico, é a integração da matéria e do físico. Então a gente vai para o mais denso ao mais sutil. A gente vai pelo corpo físico aqui palpável, a Terra, que nos conecta ao planeta Terra, aqui a matéria, até o nosso corpo mais sutil, que nos conecta com o mundo espiritual, com o todo, com a fonte criadora de tudo que é. E dentro do nosso corpo emocional e mental, a gente carrega uma gama de informações. Em todos os nossos corpos a gente carrega uma série de informações, porque cada um dos corpos é responsável por uma série de informações, tem responsabilidades diferentes, tem funções diferentes. E no nosso corpo emocional estão todos os nossos registros de emoções, de momentos já vividos e que nos marcaram. Tudo aquilo que a gente vive ao longo da nossa vida e que nos marca emocionalmente de alguma forma, que nos traz ou uma forte emoção positiva ou negativa, está registrado em nós. Da mesma forma, o nosso corpo mental também tem os registros mentais de pensamentos, registros mentais de tudo que a gente já passou. Por essa razão, ele traz aqui essas janelas na nossa mente, que são lugares onde ficou registrado todas as experiências da nossa vida. Então tudo que a gente passou desde o nosso nascimento, inclusive o nosso corpo búdico, ele traz o registro de toda a nossa existência, de toda a nossa ancestralidade, vidas anteriores, tudo que já aconteceu com a gente desde a nossa criação como espíritos eternos, está registrado no nosso corpo búdico. Só que eu estou falando nesse momento de corpo emocional e corpo mental, que é o registro de pensamentos, sentimentos e emoções que a gente traz com a gente. E muito disso está aqui em nós de forma
inconsciente. A gente não tem consciência. Lembram de um grande iceberg? Pense num grande iceberg, onde a gente tem a água do oceano e aquele iceberg, só um pedaço dele tá para fora e que a gente consegue ver. O resto, toda a estrutura, toda a base dele, aquilo que é muito maior, que é imensamente maior, tá embaixo d'água. E isso é o retrato do nosso inconsciente, a nossa parte inconsciente, aquilo que a gente não tem plena consciência, que a gente não tem acesso assim facilmente, é muito maior do que aquilo que a gente está consciente. Então muitas vezes a gente tem consciência dos nossos sonhos, desejos, metas, objetivos, daquilo que a gente quer, de como a gente precisa agir. Mas no nosso inconsciente estão registradas experiências de toda uma existência e que muitas vezes faz a gente ter crenças limitantes que a gente não percebe, a gente ter medos inconscientes que a gente não dá conta e que estão guiando a nossa vida. E às vezes quando a gente está nessa vida experienciando algo que para nós às vezes é novo, mas que na verdade a gente já viveu alguma coisa parecida e no nosso inconsciente tem registros de momentos negativos que a gente experienciou aquilo e que por isso quando a gente tá ali naquela nova situação, abre uma memória, abre uma janelinha mental que conecta essa memória ancestral e com isso vem um gatilho ou emocional ou mental que muitas vezes nos paralisa, nos faz agir de forma que a gente nem imaginava que agiria, ou que nos leva para um lugar de bloqueio, ou que traz algo de negativo em nós, de ruim em nós. Bom dia, meu amor, bom dia, vida da mamãe. E é isso que o Dr. Augusto Cury traz, o autor do livro traz aqui nessa mensagem de hoje. Quando ele fala em gatilho da memória, ele fala numa gama de arquivos que nós temos em nós, nos nossos corpos emocional e mental, além dos outros, mas esses principalmente, que é o registro de todas as experiências que a gente já teve na nossa vida, desde a mais tenra infância, desde experiências que a gente teve intrauterinas e em outras existências. E tudo isso está no nosso inconsciente, na 99% das vezes. E às vezes a gente age de uma forma, ou uma certa situação nos traz sentimentos, nos traz comportamentos que a gente não entende o porquê. Por quê? Porque estão no nosso inconsciente. E por isso que é tão... que ele traz aqui... É tão desastroso quando a gente acessa algo que não está bem resolvido em nós, que não foi curado ou que a gente não tem o conhecimento. Porque a gente está ali numa ação e quantas vezes a gente sabe que tem que fazer algo, a gente sabe que aquela ação, aquela atitude que a gente tem que tomar, que vai mudar a nossa vida, que vai fazer com que a gente realize sonhos, com que a gente alcance os nossos objetivos e a gente simplesmente não consegue. E a gente não sabe por que a gente não consegue. Por quê? Porque existem registros na nossa parte mental, na nossa parte emocional, que nos conectam com sentimentos e emoções negativas de algum período da nossa vida. E que a gente não tem conhecimento, e que são blocos emocionais de momentos de dor e sofrimento que ficaram em nós, que não foram curados, que não foram olhados, não foram percebidos até então, e que estão guiando a nossa vida, e que estão causando bloqueios, e que estão causando impedimentos, e que estão impedindo a gente de dar os passos que a gente precisa dar, de tomar as atitudes que a gente precisa tomar. Porque alguns de nós são tão reativos? Porque outros de nós são tão passivos? Porque muitos de nós têm dificuldade de exprimir a opinião, de falar, de se posicionar? Porque muitos de nós têm dificuldade de dizer não em situações que estão nos prejudicando? Porque muitos de nós têm dificuldade de tomar atitudes para se livrar de situações, de relações que estão nos prejudicando, que estão nos ferindo? São tantas perguntas que às vezes a gente tem, porque às vezes a gente está tomando uma atitude, a gente está agindo de uma maneira que a gente não quer,
que a gente sabe que é prejudicial pra gente, que a gente sabe que não está sendo contribuição para nossa vida, mas a gente não consegue, simplesmente não consegue agir de maneira diferente. Parece que tem alguma coisa que segura a gente, ou que faz a gente agir sempre da mesma forma e a gente não compreende. Porque tudo isso está relacionado, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente deixa de fazer e que a gente percebe que não está sendo bom pra gente. Tudo aquilo que a gente tem dificuldade, tem bloqueio, tudo aquilo que é gatilho, que nos traz lembranças, memórias de dor e sofrimento. Atitudes de outras pessoas que chegam até nós e aquilo nos abala profundamente e a gente não entende o porquê. Fala, por quê que uma atitude de outra pessoa que não conhece quem eu sou, que não sabe da minha vida, me abala tanto? Por que aquela palavra que aquela pessoa me disse? Por que aquela ação daquela pessoa que eu sei que eu não sou, que eu sei que não é sobre mim, me abala tanto e me prejudica tanto? E me faz ir para esse lugar? Ou por que eu reajo de determinada forma, eu ajo de determinada maneira diante de determinadas situações? Por que eu tenho tanto medo dessa situação? Por que eu tenho medo, um medo enorme de errar ou um medo enorme de dar certo, de acertar? Cada um é único. Só que nós somos movidos 99% das vezes nas atitudes e comportamentos da nossa vida por essa gama, por essa fonte de informações enorme que está no nosso inconsciente. A gente tem consciência de 5% de tudo que acontece ao nosso redor, das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Os outros 95% a gente não tem consciência e a gente está sendo levado de forma inconsciente a agir, a repetir comportamentos, a repetir atitudes. Por isso que é tão importante a gente mergulhar em nós, a gente se compreender, a gente ir para essa jornada de autoconhecimento. Para que a gente não permita que essas janelas que estão na nossa mente, para que esses gatilhos da nossa memória inconsciente conduzam a nossa vida. Para que a gente não continue tomando atitude sem saber por quê. Por que eu fiz isso? Para que a gente não continue agindo no automático, no impulso, no nosso lado irracional, instintivo, animal. Para que a gente possa, através do autoconhecimento, entender como a gente funciona. Fazer uma busca detalhada sobre quais os blocos emocionais que eu carrego em mim e que de forma inconsciente estão controlando a minha vida. Quais os blocos emocionais que estão aqui no meu corpo emocional, de situações que eu vivi ao longo da minha existência e que fazem eu agir em gatilhos de dor, em momentos que eu tinha que estar no controle das minhas emoções, agindo com inteligência emocional. Porque é tudo aquilo que bate e pega em mim, tudo aquilo que me fere, tudo aquilo que me traz dor, tudo aquilo que traz gatilho emocional, comportamental, mental em mim, é porque tem algo que eu preciso olhar, que eu preciso curar, que eu preciso compreender. Quais são os momentos que a gente reage de forma impulsiva e depois a gente se arrepende, porque normalmente o que vem pelo impulso vem do inconsciente, vem do nosso lado irracional, do nosso lado bicho e não do nosso lado sábio. E o que acontece quando a gente age pelo bicho e não pelo Deus em nós, pela sabedoria em nós? Provavelmente, quase que certo que a gente vai se arrepender depois, porque é nesses momentos que a gente perde oportunidades, perde grandes chances, perde emprego, perde amigo, perde amores. Porque é o nosso lado bicho irracional que age a partir desses gatilhos, desses blocos emocionais de dor e sofrimento, dessas lembranças inconscientes e que fazem com que a gente se perca de nós. Então, se a gente não souber pilotar a nossa aeronave mental, como trouxe aqui o Dr. Augusto Cury, se a gente percebe que vem um pensamento perturbador, vem um aperto no peito, vem quando a gente se depara com situações, com momentos, com imagens
com pessoas e aquilo traz algo de desconforto, algo de desagradável, a gente tem que estar na presença, a gente tem que estar na consciência de que tem algo ali que a gente precisa olhar. Tudo o que traz algum desconforto, alguma reação em nós, é em nós que a gente precisa olhar, é em nós que a gente precisa buscar o porquê daquela situação, porque está registrado em nós. E a situação externa, ela nada mais é do que um reflexo da situação interna, porque tudo é espelho. E se algo veio para nos mostrar, para nos trazer um desconforto, para nos trazer um gatilho, é porque a gente precisa olhar em nós o que precisa de cura, o que precisa de ressignificação, o que precisa de transformação. Então que nós possamos estar mais atentos e entender que a gente precisa estar no comando da nossa nave, da nossa aeronave, do nosso carro, da nossa vida. Fazendo o quê? Mergulhando em nós, nos permitindo uns processos profundos de autoconhecimento, para que a gente entenda como a gente funciona, para que a gente entenda e compreenda a nossa luz e expanda a nossa luz, mas que da mesma forma a gente entre em contato com as nossas sombras, sim. Porque é só entendendo onde estão as nossas sombras, onde estão as nossas imperfeições, porque somos imperfeitos, estamos aqui em construção, em lapidação, em melhora contínua, em evolução. Somos seres evoluindo, não somos seres evoluídos, somos seres evoluindo. E a partir dessa consciência, a gente vai entender sim, que a gente já tem muita coisa boa em nós, que estamos prontos para compartilhar, para auxiliar, para distribuir, para ampliar ainda mais. Mas a gente ainda tem dificuldades, ainda a gente tem gatilhos emocionais, memórias, lembranças inconscientes de dor e sofrimento, de tudo aquilo que a gente já viveu e que muitas vezes naquele momento não foi curado, não foi olhado e foi só armazenado. E às vezes hoje, uma situação que a gente está com dificuldade, algo que a gente não consegue realizar e não sabe por quê, algo que a gente tem um medo e não sabe de onde vem, porque está conectado a essa memória do nosso corpo emocional e do nosso corpo mental. E que se a gente não olhar para isso, a gente vai continuar no mesmo lugar, sem conseguir avançar, paralisados pelos nossos medos, influenciados e reagindo de forma impulsiva por esses gatilhos, que na verdade deveriam ser apenas alertas de que algo precisa ser visto. Então a mensagem de hoje traz essa reflexão, para que a gente fique mais presente com a gente mesmo, para que a gente entre numa conexão maior com a gente e passe a sentir mais o que o nosso corpo sente, a perceber mais as reações do nosso corpo, da nossa mente, dos nossos sentimentos e emoções em cada ação nossa do dia a dia, em cada nova conexão, em cada novo desafio, porque tudo o que vem de nós está trazendo uma mensagem. Porque a gente já sabe aqui que tudo que nos acontece nos favorece. Então se algo está acontecendo do lado de fora e que mexeu com a gente, é porque tem algo do lado de dentro que precisa ser olhado, curado, cuidado. Porque é só a partir da percepção da sombra que a gente pode levar luz aonde precisa. É só a partir da percepção que a gente tem feridas, machucados, que tem coisas que ainda estão sangrando dentro de nós, que a gente vai entender onde precisa levar o remédio, o bálsamo, fazer o curativo, para que aquilo possa ser curado. E é isso, é sobre isso e tá tudo bem. Não existe mal nenhum em ter sombras, em identificar sombras. Não existe mal nenhum em carregarmos blocos de dor e sofrimento que todos nós temos, faz parte do ser humano. Blocos de rejeição, blocos de abandono, blocos de traição, blocos de humilhação, de desamor. Faz parte, porque todos nós, em algum momento da nossa existência, já passamos por essas situações, porque faz parte da nossa evolução. Passar por situações desafiadoras, passar por essas situações de dor e sofrimento, para que a gente possa começar a aprender pelo amor e não mais precisar da dor e sofrimento. A hora que a gente percebe isso,
a gente se aceita mais, a gente se cuida mais, a gente é mais gentil e generoso com a gente mesmo. A gente respeita o nosso processo de cura, de libertação, de evolução, os passos da nossa jornada. E a partir desse acolhimento, a gente começa a não precisar mais evoluir pela dor, e sim pelo amor. E é esse o nosso objetivo. Evoluirmos pelo amor. Pelo amor. Faz sentido? Fez sentido isso para vocês? Eu espero que sim. Vamos ficando por aqui no Desperta Comigo de hoje, que a gente possa trazer essa reflexão para nós, estarmos mais atentos a tudo aquilo que o nosso ser está nos trazendo, a tudo aquilo que o nosso corpo, que o nosso coração está nos trazendo, para que a gente possa entender como melhorar, quais os caminhos seguir, que decisões tomar e perceber o que está nos bloqueando, para que a gente possa olhar para aquilo com mais carinho. E se precisar de ajuda, buscar ajuda terapêutica, ajuda de mentores, ajuda psicológica, aquilo que fizer mais sentido para você. Mas nós somos seres interdependentes. Por isso que a gente está aqui nesse planeta lotado de gente, de seres encarnados e desencarnados, porque todos precisamos uns dos outros nessa jornada evolutiva. Porque a gente está aqui para aprender e para ensinar uns com os outros. Então é isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Olha, eu desejo do fundo do meu coração uma feliz e abençoada quinta-feira para todos nós. Que nós possamos permitir que a paz permaneça em nossos corações ao longo de todo o dia de hoje, independente do que aconteça do lado de fora. Que a nossa paz interior prevaleça. E que nós possamos receber as bênçãos que a gente tanto deseja, tanto busca e tanto caminha em direção delas. Gratidão. Um beijo enorme no coração de todas e todos vocês aqui. Façam um excelente dia. E até amanhã em mais um Desperta Comigo. Gratidão.